Isso parece um gap de valor justo normal para você, no qual podemos negociar de volta para então continuar subindo? Provavelmente, sim, mas no MMT dissemos não. Este é um gap de fuga, um gap de valor justo no qual não negociamos de volta. Então, como sabíamos disso? Correlação. Mas vou mostrar a você o processo ao vivo que tivemos em apenas um segundo. Primeiro, precisamos entender como podemos prever um gap de fuga. Aqui está uma área de contexto onde estamos respeitando uma matriz de desconto, na forma daquele fundo oscilante. E agora estamos mirando o primeiro PDR oposto, na forma deste topo oscilante. Agora, em nossa área de contexto, então, o movimento de um PDR em direção ao outro PDR, veremos que gaps de fuga se formarão. Por exemplo, este bem ali. Agora, como ainda podemos lucrar com esse cenário, vou mostrar a você em um segundo. Mas primeiro, e talvez mais importante, e se isso não acontecer? Como vemos aqui, também temos esta área de contexto. Estamos nos movendo a partir desta matriz de desconto. E agora, movendo-se em direção à primeira taxa PD oposta, este topo oscilante bem ali, no mesmo período de tempo, é, idealmente, onde deveríamos formar gaps de fuga. E o que vemos? Se isso não acontecer e se tornar um valor justo, em vez disso, se descermos os períodos de tempo, esta é a ação de preço que você quer evitar, porque isso se transforma em consolidação bem ali. Mas, para entender um gap de fuga, na verdade, não se trata tanto do valor justo em si, mas sim do valor da negociação. É mais sobre o alvo. Imagine que você está em casa e vai para a academia e é uma caminhada de 60 minutos. Até a academia. Agora você está quase lá. Digamos que você esteja a 10 minutos da academia agora e de repente você percebe, esqueci minha toalha. Você vai então caminhar todo o caminho de volta para sua casa por 50 minutos, para depois caminhar 60 minutos. Novamente, até a academia. Bastante improvável. E mais ainda, não é lógico, porque não é eficiente. E o mercado é tudo sobre eficiência. O mercado sempre escolherá a coisa mais eficiente a fazer. Então, para determinar se é um gap de fuga, precisamos levar isso em consideração. Então, como essa analogia se aplica ao mercado? Quando criamos um gap de valor justo, por exemplo, este aqui, precisamos entender qual é o próximo alvo. Em outras palavras, qual é o alvo? O alvo é sempre a taxa PD mais próxima. Então, se estamos subindo, estamos nos movendo em direção a essas taxas premium, aquelas taxas de corrida de baixa, bem ali, então este é o próximo alvo. Então, neste momento, é lógico, para o mercado usar essa analogia, recuar todo o caminho de volta, em direção ao gap de valor justo antes de alcançar o alvo, ou primeiro, alcançar o alvo para então, potencialmente, mais tarde, criar um recuo mais profundo. Bem, dito de forma muito simples, meça a distância. Então, estamos, digamos, 450 pontos de distância de alcançar esse alvo e estamos a mais de 1.500 pontos de distância do gap de valor justo. Portanto, não é eficiente para o mercado primeiro recuar de volta para o gap de valor justo, o que significa que é mais provável que seja um gap de fuga. Onde vamos primeiro alcançar o alvo? Agora, uma vez que tenhamos alcançado esses alvos, muitas pessoas veem um gap de fuga como quando fechamos acima da máxima, da segunda vela. Então, por exemplo, bem aqui, temos esse gap de valor justo, que algumas pessoas podem ver como um gap de fuga, porque a terceira vela fecha acima da máxima da segunda vela. Isso não está inerentemente errado porque eu também mencionei isso em vídeos anteriores. E é uma maneira muito amigável para iniciantes de entender o que pode ser um gap de fuga. Mas, mais avançado, é entender que tudo se resume a esse alvo. Então, uma vez que tenhamos alcançado esse alvo, agora há uma razão para retraçar. Portanto, retraçar de volta para esse gap de valor justo não é ilógico. Então, isso ainda é simplesmente um gap de valor justo, do qual podemos continuar subindo. Então, como você ainda pode lucrar com esses gaps de fuga, é simplesmente descendo os prazos, para encontrar um gap de valor justo adequado ali. Agora, em apenas um segundo, vou te dar 3 coisas para prestar atenção para entender se é realmente um gap de fuga. Mas primeiro, vamos entender por que no MMT mencionamos que este é um potencial gap de fuga.
Aqui está um clipe diretamente do MMT naquela época. Eu não estou muito convencido de que vamos ver um retraçamento de volta para o gap de valor diário. E por que eu digo isso porque se o dólar neste momento, e ele definitivamente poderia criar um retraçamento, mas realmente não tem um motivo para criar um retraçamento. De volta para o gap de valor justo ou algo assim, para então continuar subindo. Então, poderíamos argumentar que isso pode levar a um pequeno retraçamento para então já continuar subindo. E aquele dólar canadense em comum pode, para um cenário onde já usamos, por exemplo, mínimas de 1 hora para então já continuar com força. Agora eu posso sentar aqui e mentir completamente para você e dizer de antemão que sabemos exatamente qual lacuna de valor justo é potencialmente uma lacuna de fuga, mas isso simplesmente não é verdade. Ninguém sabe. Negociar é tudo sobre acumular probabilidades, as coisas que mencionamos antes. Isso nos permite entender quando é mais provável que seja uma lacuna de fuga, mas nada é 100% garantido. Então, como podemos, ainda assim, chegar muito perto desse 100%? Bem, como sabíamos mesmo aqui na previsão gratuita do YouTube, que esta vela de dezembro aqui provavelmente seria outra expansão no dólar, e que estaríamos criando essa potencial lacuna de fuga. Bem, você deve prestar atenção nas 3 coisas seguintes. A primeira é a rejeição de 2 velas. Se descermos o período de tempo e formos para o semanal, vemos que também tínhamos uma lacuna de valor justo semanal bem ali. Agora, no semanal, podemos ver que estamos realmente respeitando essa lacuna de valor justo semanal, já através da rejeição de 2 velas. Primeiro, a vela não rejeita. A segunda vela varre a mínima da vela anterior para então expandir mais alto. Então, não houve nenhuma forma de rejeição feia de 2 velas. Onde as regras de rejeição de 2 velas não foram seguidas, assim, potencialmente temos uma consolidação nessa terceira vela. Então, a próxima coisa é a falta de lacunas de valor justo. Se tivermos uma falta de lacunas de valor justo, é muito provável que vamos criar uma lacuna de valor justo bem ali, para então entrar nela, para depois continuar mais alto. Mas se analisarmos o diário aqui, a partir dessa lacuna de valor justo semanal, não faltaram lacunas de valor justo. Tínhamos lacunas de valor justo bem ali, e mesmo se formos para o gráfico de 4 horas, por exemplo, há muitas lacunas de valor justo que estão sendo respeitadas. Antes de mergulhar na última e na terceira coisa, preciso que você entenda que, quando está tentando prever uma lacuna de fuga, se você for para essa terceira vela, é essencialmente observar se estamos potencialmente consolidando, ou se a intenção já está lá para continuar mais alto. E se a intenção já está lá para continuar, então é, claro, provavelmente uma lacuna de fuga. Então, essa atenção é confirmada pela terceira e última coisa bem aqui. Quando criamos essas lacunas de valor, o que vemos? Essas lacunas de valor justo estão sendo respeitadas, o que significa que essas lacunas de valor justo criam novas lacunas de valor justo. Então, há muita intenção de alta já presente, o que significa que não é muito provável que consolidemos e não é muito provável que negociemos de volta para aquela lacuna de valor justo mensal, bem ali, porque esta vela já é uma expansão vista de um time frame inferior. Agora eu tenho algo especial para você, porque, como você percebe, a maioria dessas coisas que mencionamos neste vídeo são bastante objetivas. Então, transformamos isso em um indicador para que você possa usá-lo a seu favor. Sinta-se à vontade para verificar o link na descrição se isso lhe interessar, certo? Perfeito. Obrigado.